Acho que melhorou. Acho que melhorou. Pois bem, senhores, vamos aqui ver o que a gente tem para hoje. A gente vai para o último capítulo desse bimestre, que é o capítulo 16. Esse capítulo 16 é a continuação daquilo, vamos dizer, é a aplicação daquilo que a gente viu lá no capítulo 15. No capítulo 15, o que foi que a gente viu? A questão do sentido, a construção do sentido, né? O sentido figurado e o sentido literal, ou sentido literal igual a denotativo e sentido figurado igual a conotativo. Vimos o que isso significava, uma série de empregos disso. Uma coisa interessante que há sobre essa questão de sentido figurado e de sentido real é que as pessoas que são muito ligadas são muito, especialmente dessa filosofia materialista, e por filosofia materialista eu estou entendendo esse pessoal, especialmente essas mentalidades mais de esquerda, que não conseguem ver por o que está além do que é material. Para eles só existe o sentido. Então, geralmente, para aquilo que eu falei na aula passada sobre a obra literária, e aí, como a gente está na aula de literatura, eu preciso me deter efetivamente nesse nicho da arte, que é a arte literária. Essa galera olha para a arte, para a literatura, e não consegue ver mais do que o único sentido. É como se, naquela poesia que eu disse para vocês na aula passada, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, essas pessoas materialistas só conseguem ver na palavra pedra a palavra pedra mesmo, quando muito um obstáculo. Quando muito. Porque raciocina que cai uma pedra muito grande, não obviamente como aquela lá de Capitólio, em Minas Gerais, mas uma pedra que caiu na estrada e ela serve de obstáculo porque os carros não conseguirão mais passar por ali até que a pedra seja retirada. Mas para ele, a pedra da poesia vai ser simplesmente pedra e o caminho vai ser simplesmente a estrada mesmo, nada mais além disso. O que pode acontecer com essas cabecinhas doentinhas é de imaginar que a pedra, eles poderiam analisar isso dentro do nicho de política, era que a pedra é todo mundo que pense diferente deles e que, portanto, devem ser eliminados porque são o obstáculo, são o mal, são as pessoas que divulgam fake news, são as pessoas que não se submetem ao Estado, são as pessoas que pensam, são as pessoas que não ficam só repetindo chavões e refrões. Então, essa galera, o máximo, absurdamente, o máximo que consegue fazer é olhar para a arte e ver um pouco de política envolvida, mas aquela política que eles acreditam que seja a verdadeira. Muito embora seja uma política que já matou, já assassinou mais de 200 milhões de pessoas no mundo desde 1917, quando foi dado o golpe na Rússia, em que foi implantado o comunismo na Rússia e depois a sequência de mortes vai se expandindo na China, Venezuela, daqui a pouco começa na Argentina, o Brasil está perigando de entrar nessa vibe também. Mas, então, para eles, essa é a política do bem e é isso que eles conseguem ver. O máximo, portanto, que eles conseguem ir é olhar o mundo a partir dessa ótica. Então, não é uma visão efetivamente literária. Por quê? Aquilo que a gente vai tratar, porque eu precisei fazer esse preâmbulo, porque hoje, quando a gente vai tratar dos efeitos do sentido, veja, na semana passada a gente viu a construção do sentido. Que artifícios a gente tem para construir o sentido? E, basicamente, os artifícios eram só esses dois, sentido real e sentido figurado. Sentido literal
e sentido figurado. Então, eram basicamente esses dois sentidos. Quando agora a gente está... Né, quais são os efeitos que esse sentido produz? É aí onde a gente vai entrar em basicamente quatro coisas. Essas quatro coisas estarão, por suas vezes, relacionadas a essas categorias, essas duas outras categorias. O material de vocês, isso vai... O capítulo 15 começa na página... Capítulo 15 não, capítulo 16. É o 16. 65. A 16 começa no 165. Pelo menos no meu. Antes de a gente ir, eu queria falar com vocês de duas outras coisas. A questão da polissemia. Vejam, quando a gente pensa numa palavra, poli em grego significa muito. Quando vocês têm, por exemplo, um polígono, é uma figura geométrica de vários lados. Você tem um triângulo, são 3 ângulos. Um retângulo. São figuras que têm só ângulos retos. Então, quando a gente pensa num polígono, a gente está pensando em uma figura de vários lados. Quando a gente fala de polissemia, o termo poli, portanto, significa muito em grego, e o termo semia vem do grego semeion, que significa significado. Significado, sentido, sinal. Então, polissemia é a capacidade que uma palavra tem de ter muitos significados. Nenhuma palavra existe que tenha um único significado. Por que eu digo que nenhuma palavra existe que não tenha, que tenha somente um significado? Porque a gente não pode pensar que somente existe o sentido literal da palavra. E ainda assim, meus caros, existe também a possibilidade de que mesmo no sentido real, no sentido literal, a mesma palavra tenha pelo menos uma dupla valência, pelo menos tenha 2 significados distintos. Vou dar um exemplo, eu não me lembro aqui quantos, mas parece que são 4 sentidos, mas me interessam aí só 2. A palavra esquisito. Se vocês forem ao dicionário, procurar, não estou falando desses dicionários de internet, dicionário informal, essas coisas, o dicionário, não, eu estou falando de dicionário de papel. Se você pegar um dicionário e você for procurar a palavra esquisito, você vai encontrar alguns significados. Se eu não me engano, são 4. Mas desses 4, eu vou usar só 2. O primeiro sentido dessa palavra, que é o sentido que ela traz historicamente, é o sentido que nós brasileiros não usamos absolutamente, que significa excelente. Excelente. O outro sentido, que é o último sentido, eu acho que é o 4º ou 5º, que é o sentido, o único sentido que nós no Brasil utilizamos essa palavra, que é o sentido de estranho. Então, repare, isso é o sentido, digamos, é o sentido literal dessa palavra. Você tem 2 sentidos completamente distintos. Os brasileiros não utilizam, era o sentido original dessa palavra há vários séculos, desde que ela entrou no português. Esse era o único sentido que ela tinha, de ser excelente. E depois os brasileiros começamos a utilizar, ou talvez os portugueses, eu não sei bem se os portugueses usam também nesse sentido, mas provavelmente sim. Num determinado momento da história, essa palavra começou a significar estranho. Então, que aí foi o sentido que prevaleceu. Mas veja, esses 2 sentidos que eu estou apresentando para vocês são sentidos reais, são sentidos literais da palavra.
A gente não está nem sequer, porque ademais é um adjetivo, a gente não está sequer trabalhando com o sentido figurado dessa palavra. Então, mesmo que a palavra só tenha um sentido literal, ela pode ter outros tantos sentidos figurados. Então, quando a gente trata de polissemia, a gente está falando disso, a capacidade que uma palavra tem de ter o seu sentido literal ou os seus sentidos literais e também os diversos sentidos figurados que essa palavra pode ter. Lembre-se de uma coisa extremamente importante. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala nos sentidos, especialmente no sentido figurado, para retomar aquilo que eu falava com vocês na aula passada. Um texto científico não pode ter, ou pelo menos não deveria ter, sentido figurado. Quando você tem uma informação, deixa-me só procurar aqui uma informação qualquer. Não vou dizer aqui uma simples, para sair daquela que eu usei aula passada. Quando você diz que uma molécula de água é composta de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ou simplesmente H2O, a gente vendo isso, não cabe uma pergunta do tipo: o que será que ele quis dizer quando ele disse que uma molécula de água é composta de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio? Aí, meus caros, não há como existir um sentido que não seja o sentido literal. Porque isso é uma definição de ciência. Mas eu posso, professor, empregar isso com um sentido figurado? Obviamente que pode. Você pode utilizar figuradamente que, para que exista uma coisa nova, você tem que se juntar com aqueles grupos, com aquelas pessoas com as quais você tem afinidade, mesmo que vocês não concordem plenamente em tudo, para daí surgir uma coisa nova. Por que é que um átomo de oxigênio precisou da ligação de 2 átomos de hidrogênio? Porque era a única possibilidade, vamos dizer, eu vou chamar de física ou físico-química que existia para ele. Depois vocês vão entender isso quando vocês estiverem estudando algumas coisas de química. Eu não sei se já é agora que vocês estudam isso, porque na minha época era diferente a posição de química orgânica e inorgânica. Aí eu não sei se vocês estudam agora a orgânica e depois a inorgânica, ou como é. Mas, de qualquer forma, você pode tirar da molécula de água uma explicação, um sentido figurado. Claro que você pode. Mas isso já não é mais ciência. Entenderam? Quando você saiu do sentido literal e fez qualquer outro tipo de aplicação que não seja aquela única possível na ciência de que 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio formam uma molécula de água, você já saiu do âmbito do sentido literal, já foi para o âmbito do figurado. Mas aí você não deve fazer esse tipo de coisa quando você está lendo um artigo científico, por exemplo. A pergunta, o que é que ele queria dizer quando disse isso, só cabe se o camarada escreveu muito ruim o texto. Não colocou o objeto direto na posição que deveria estar, não colocou o verbo ou não concordou o adjetivo. Bom, só se ele escreveu ruim é que cabe essa pergunta no texto científico. Mas não quanto ao único sentido possível que a afirmação deveria ter. Bem, então, quando a gente fala de polissemia,
É basicamente isso. É a multiplicidade, é a quantidade de sentidos. Vejam, isso, a polissemia, ela não fala que é uma infinitude, mas uma quantidade grande de sentidos que a mesma palavra da língua pode ter, de acordo, obviamente, com os contextos diferentes em que ela está sendo usada. Agora, quando a gente fala de polissemia, outra coisa interessante é a gente falar de campo semântico. Campo semântico. Eu explico já já o campo semântico. Quando eu não vou me deter muito nisso, porque certamente vocês já ouviram falar disso, sinônimos e antônimos, né? Vocês certamente sabem o que é um sinônimo e sabem o que é um antônimo. Caberia a gente pensar sobre os sinônimos, se realmente o sinônimo, as palavras sinônimas têm exatamente o mesmo significado. Porque alguns gramáticos se perguntam, ora, se tem o mesmo significado, então, por que existem duas palavras diferentes para dizer a mesma coisa? É um pensamento interessante. Você tem semáforo, sinal, sinaleira, o que mais? Farol. Todas elas são sinônimos. Agora, por exemplo, quando você pensa farol, você tem um monte de outros sentidos aí embutidos. Você tem o farol do carro, você tem aquele farolzinho que fica no mar para ajudar os navios a escapulirem de pedras. Então, você tem outros tantos sentidos. Necessariamente, o farol, significando semáforo, seja exatamente o que é. Eu acho que aquele coisinha para ajudar no trânsito com as três cores, o nome é semáforo. Algumas pessoas vão chamar de sinal, mas, por exemplo, você tem o sinal de trânsito, mas ele não é um semáforo. Pode ser um sinal de parar, pode ser um sinal de siga, pode ser um sinal de vire à direita, pode ser um sinal de nunca vire à esquerda. Então, você tem diversos sinais. Todos esses, então, estão aplicados à palavra semáforo, mas, portanto, o que alguns estudiosos, eu concordo com eles, é que não existem sinônimos verdadeiros, sinônimos absolutos. Palavras que designem a mesma coisa. Você pensa, por exemplo, a palavra raspar e rapar. É muito diferente uma da outra. Porque uma significa tornar rente, tornar liso. Tipo, raspar a cabeça. E rapar é tirar pedaços. É isso mesmo? Agora fiquei em dúvida aqui. Raspar e rapar. Mas eu acho que é. Não, raspar é o contrário. Raspar significa tirar pedaços. E rapar é quando você rapa a cabeça, por exemplo. Rapou a sobrancelha, rapou a barba. Aí depois vai adquirir também a ideia de que rapar é sinônimo de raspar. A não ser que você esteja fazendo a barba e arranque um pedaço do couro, aí já é raspar. Então, basicamente, o sinônimo perfeito não existe. O antônimo, não vou falar muito sobre eles, porque vocês já conhecem. Aí no livro, tem um exemplo interessante que tem a ver com hiperônimo e hipônimo. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Que página?
Só Deus é quem sabe agora, mas eu vou ver aqui, viu? Olhe na 162, se é. Tem um quadrinho azul com branco, tipo uma tabela. Achei. Veja, aí aparecem. Você tem a palavra aqui do lado, ó, veículo. Tudo que você imaginar como veículo, trem, carro, ônibus, motocicleta, avião, carroça, bicicleta, triciclo, patinete, patins, tudo que você puder imaginar que possa levar você de um lugar para outro, bonde, tudo é um veículo. Skate. Então, quando você pensa o nome maior que abrange todos os outros, se você pensar o skate somente como alguma coisa para esporte, para lazer, não. Mas existem pessoas, e eu vejo pessoas que botam uma mochilinha nas costas, vêm descendo do Farol, porque trabalha, sei lá, aqui na parte baixa de Maceió, e vem com o skate como meio de transporte. Aí você tem que veículo é um termo mais geral, não é? Enquanto trem, carro, ônibus, motocicleta, skate, bicicleta, todos eles são termos mais particulares. Aí vamos ver. Como é que a gente chama esse termo geral? A gente chama de hiperônimo. Hiper significa o que está mais alto. E onoma, em grego, significa nome. Então, hiperônimo é o nome mais alto. É o nome mais abrangente. Portanto, veículo. Hipônimo, hipo significa embaixo. Hipopótamo significa hipo, de baixo. E tamos, rio. É um animal que vive muito debaixo do rio, debaixo da água do rio. Hipótamos, rio. Daí tem Mesopotâmia, meso, meio. E hipótamos, rio. Mesopotâmia é uma região que fica entre dois rios, entre o rio Tibre e o rio Eufrates. Tibre não, Tigre. O rio Tigre e o Eufrates. Por isso, meso, meio, no meio dos rios. Então, como esses daqui são particularizados, é como se você tivesse um funil. A parte maior é o veículo. Quanto mais você vai descendo, mais você vai tornando a ideia de veículo mais distante. Ele abrange todo mundo. Se eu disser veículo, simplesmente, você não vai saber a que tipo de veículo eu me referi, de meio de transporte eu me referi. Mas se eu disser ônibus, na sua cabeça, imediatamente, você já sabe qual é o meio. Mas se eu disser só veículo, não há como saber. Tá certo? Então, o termo maior, o termo mais geral, é hiperônimo. O termo mais particular é hipônimo. Vou dar um exemplo aqui e fazer a pergunta. Animal e cavalo. Animal e cavalo. Quem é o hiperônimo? O mais geral. Animal. Eu não ouvi direito. Animal. Animal é o mais geral? Falei. Todo mundo concorda? Quem concorda, levante a mãozinha aí. Exatamente, muito bem. O animal é o termo mais geral. Todo cavalo é um animal. Mas todo animal é um cavalo? Não. Porque existem animais que não são cavalos. Existem gatos, cachorros, calopsitas. Existem formigas, urubus, que são animais, mas não são cavalos. Então, o termo cavalo aliás, o termo animal é um hiperônimo. Ao passo que cavalo, calopsita, tamanduá são hipônimos. O termo mais geral, agora, não sei se vocês perceberam, mas aí
Quando a gente fala de hipônimo e hiperônimo, a gente está falando do mesmo grupo, do mesmo campo semântico. O campo semântico dos animais. Aí eu posso colocar a lista de tudo quanto é animal que me vier na cabeça. O campo semântico de construção. O hiperônimo, construção. Aí você pode imaginar tudo. Ponte, estrada, edifício, casa, escola. Os mais diversos. Mas se eu restringir o campo semântico, por exemplo, pensar em moradia, aí você vai ter choupana, casa, apartamento, mansão, que mais? Barraca, porque há pessoas que vivem em barracas, tendas. Mas aí eu já não posso colocar, por exemplo, escola, porque escola não é uma moradia. Entenderam? Você tem o campo semântico. Desse campo semântico define todos os sentidos do hiperônimo e do hipônimo. Deixa-me ver mais o que é que eu tinha. Eu tinha outras coisas para falar para vocês hoje. Mas essa daí é importante. Ali na mesma página 162, existem alguns exemplos de hipônimos. Ave, codorna, galinha, peru, pato, fazão, etc. Acontecimento, festa, comício, passeata, reunião. Inseto, mosca, pernilongo, barata, formiga. Sofrimento, dor, tristeza, angústia. Agora a gente vai para o capítulo 16, página 165, a partir da 165. Nesse efeito do sentido, um dos exemplos interessantes que a gente pode ter é o duplo sentido. Veja, a gente pode entender o duplo sentido em dois sentidos. Um duplo sentido bom e um duplo sentido mal. Vamos falar do duplo sentido mal para começar, porque o duplo sentido mal é o que mais a gente ouve por aí nas músicas, né? Que as pessoas juntam sons para dizer uma coisa, para não dizer uma coisa que está dizendo. Agora, eu queria mostrar para vocês um cartaz que está ali na página 165 do livro. E esse é interessante. Trata-se da expressão filho da mãe. Quando a gente está com raiva de alguém e não quer chamá-lo de filho de alguma outra coisa, a gente diz, é filho da mãe mesmo, viu? Geralmente esse não tem um sentido interessante. Mas veja esse cartaz que está aparecendo aí agora para vocês. Vamos olhar tudo que está envolvido nele. Você está vendo a foto de fundo. Vamos primeiro olhar a foto de fundo. A foto de fundo é sobre o quê? O que é que está do fundo das luzes? Eu acho, né, a natureza, exatamente. Quando você olha, se você não tivesse esse fundo aí, essa imagem de fundo, essa interpretação que eu vou fazer não seria uma interpretação possível, porque não havia nada que a justificasse. Mas quando eu disse, quando está aí, seja mais um filho da mãe, é no sentido de que você cuide da natureza, da mãe natureza. Obviamente, a pessoa, por causa do duplo sentido, porque a gente costuma dizer para as pessoas, olha, nunca seja um filho da mãe. Seja uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, não seja um filho da mãe. Mas aí o cartaz veio com a coisa contrária, seja mais um filho da mãe. Quer dizer, quando a gente olha para a imagem que está aí, ela nos ajuda a entender que seja mais um filho da mãe natureza. E aí eu queria ver esse quadrinho que está aqui, olha. Duplo sentido é a propriedade que tem certas palavras e expressões da língua de serem interpretadas de duas
maneiras diferentes. Por isso se chama, obviamente, duplo sentido. Nos textos de humor, meus caros, os textos de humor, o humor constrói-se por basicamente duas coisas. Basicamente, sejam as únicas coisas que dão humor. Um deles é o duplo sentido. O outro é a é não ser previsível, a quebra da expectativa. Por exemplo, naquele texto que a gente viu na aula passada daquela menininha, daqueles menininhos conversando, finalmente meu pai bateu as botas. A gente tem que bater as botas é uma expressão que significa morrer. Só que ali no texto, bater as botas não estava no sentido figurado, estava no sentido literal. Então, aí a gente tem, obviamente, dentro do contexto, que as botas estavam sujas de lama, o pai bateu-as e a lama caiu. Ele finalmente bateu as botas, não ficava mais guardando-as sujas. O Tiririca. O Tiririca tem uma frase dessa interessante, é de humor e mexe com o duplo sentido, que ele diz, parecido com essa dessa figurinha. Ele diz: nunca abra mão dos seus sonhos. Se acabar numa padaria, vá na outra, que certamente vai ter. Sonho é um tipo de um bolinho, né? Então, brincou com o sentido figurado. Olha essa daqui. Receita de doce da avó de chocolate. Essa da avó de chocolate aqui é estranho. A avó é que era de chocolate, porque não botou receita de doce de chocolate da avó. Mas do jeito que está construída aqui, a avó é que era de chocolate. Pronto, acho que não tem mais. Essa frase aqui, ó, é proibido usar colete salva-vida nos pedalinhos sem camisa. Esse sem camisa deveria estar aqui, né? Proibido usar colete salva-vida sem camisa nos pedalinhos. É como se dissesse, você só pode usar colete se estiver de camisa. Mas aqui o que está dizendo é que é proibido usar colete salva-vida nos pedalinhos. Então, se você não sabe nadar e você vai nos pedalinhos, e outra, só se o pedalinho também tiver sem camisa, né? A frase ficou feia. A ironia é quando você diz uma coisa querendo dizer outra. Ela pode estar explícita ou não. Por exemplo, quando você agora não me vem nenhum exemplo de ironia. Esse daí do livro não está muito legal, não. Eles fazem umas coisas muito toscas para.
Eu tive um aluno há muitos anos que o pai dele é ainda, padeiro. E um dia de manhã, uma pessoa chegou na padaria para comprar pão. Esse meu aluno é quem estava tava atendendo. Aí a pessoa olhou para ele e perguntou: quantos, quanto é um real de pão? Ele olhou e disse: acho R$ 1. A pessoa perguntou, querendo perguntar quantos pães se compra com R$ 1. Mas ela perguntou quanto é R$ 1 de pão. Ora, R$ 1 de pão é R$ 1. Coisas desse tipo.